A vida humana precisa ser compreendida a partir de um ponto essencial que quase nunca foi ensinado com clareza. O ser humano não nasceu separado da fonte da vida. Ele não foi criado como uma criatura distante, abandonada ou sujeita a um destino aleatório. Ele nasceu a partir da própria fonte do ser, como uma expressão viva, consciente e individualizada da inteligência que sustenta o universo. Existe uma única fonte de tudo o que existe. Essa fonte não pode ser limitada por imagens humanas, nem reduzida a crenças baseadas em medo ou punição. Ela é a origem da consciência, da energia, da vida e da ordem que mantém tudo em equilíbrio. Nada vive fora dessa fonte. Nada existe sem ela. E o ser humano, embora tenha esquecido disso, nunca deixou de estar conectado a ela. Quando se afirma que o ser humano nasceu para individualizar e expressar o universal, isso significa algo muito simples. A fonte é una, mas se manifesta de formas infinitas. Cada ser humano é uma dessas manifestações. Cada pessoa carrega dentro de si a mesma essência divina, mas expressa essa essência de maneira única, através da sua consciência, das suas escolhas, da sua forma de pensar, sentir e agir no mundo. O grande problema da humanidade não foi o erro, nem o pecado, nem a imperfeição. O grande problema foi o esquecimento. Ao longo do tempo, o ser humano passou a se identificar apenas com o corpo, com a mente condicionada e com o mundo externo. Passou a acreditar que é apenas matéria, apenas um nome, apenas uma história pessoal. Ao fazer isso, perdeu a consciência da sua origem e passou a viver como se estivesse separado da fonte. Esse sentimento de separação gerou medo. O medo gerou defesa. A defesa gerou conflito. E o conflito gerou sofrimento. A maior parte da dor humana não vem da vida em si, mas da forma como o ser humano interpreta a vida a partir dessa falsa ideia de separação. Quando alguém acredita que está sozinho no universo, passa a lutar contra tudo. Contra os outros, contra o tempo, contra a própria existência. A fonte do ser nunca exigiu sofrimento como prova de valor. Nunca criou a dor como castigo. O sofrimento surge quando a consciência humana se afasta das leis da existência. Essas leis não são mandamentos religiosos. São princípios naturais que regem a vida, assim como a gravidade rege o mundo físico. Quando o ser humano age em harmonia com essas leis, a vida flui. Quando age contra elas, aprende através das consequências. A vida, portanto, não pune. A vida ensina. Não existe julgamento na fonte. Existe consciência. Cada pensamento gera um campo. Cada emoção sustenta uma vibração. Cada escolha cria um movimento. E esse movimento retorna ao próprio indivíduo como experiência. Isso não acontece para castigar, mas para ensinar. A consciência evolui através da experiência direta. Um dos pontos mais importantes do ensinamento é compreender que o ser humano foi criado para ser cuidado enquanto aprende. Existe uma ideia profundamente errada, muito difundida no mundo, de que o ser humano precisa sofrer para crescer, de que a escassez é sinal de virtude, de que a dor é necessária para merecer algo melhor. Essa ideia não vem da fonte. Ela vem do medo humano projetado em conceitos espirituais distorcidos. A fonte do ser sustenta a vida continuamente. Sustenta o corpo através da energia vital. Sustenta a mente através da inteligência. Sustenta a alma através da consciência. Esse cuidado não significa que tudo será sempre fácil ou confortável, mas significa que nunca falta o necessário para o aprendizado. Quando o ser humano se alinha com a fonte, começa a perceber esse cuidado de forma prática, através de intuições, oportunidades, encontros, soluções inesperadas e caminhos que se abrem no momento certo. A alma humana está em uma jornada. Essa jornada não começa no nascimento físico e não termina com a morte do corpo. Ela é um processo contínuo de expansão da consciência. Enquanto a alma está em viagem rumo à reunião consciente com a fonte do ser, ela passa por diferentes experiências, sempre com o objetivo de aprender a expressar o amor, a sabedoria e a responsabilidade de forma cada vez mais madura. Essa reunião não significa desaparecer ou perder a individualidade. Pelo contrário, significa alcançar o ápice da individualização. Significa manifestar plenamente, de forma consciente, aquilo que sempre esteve na origem do ser. Esse estado é chamado de consciência crística. Não se trata de religião, nem de idolatria, nem de seguir uma figura externa. Trata-se de alcançar um nível de consciência semelhante ao que foi demonstrado por grandes mestres espirituais, onde o amor, a clareza e a unidade guiam todas as ações.
A consciência crística não é algo reservado para poucos. Ela é o destino natural da humanidade. Todos caminham para esse estado, cada um no seu tempo, de acordo com o nível de consciência que consegue sustentar. Ninguém está atrasado. Ninguém está condenado. Ninguém está perdido. Cada ser humano está exatamente onde precisa estar para aprender o que ainda precisa ser aprendido. O grande chamado do momento atual é que cada vez mais pessoas despertem para essa verdade enquanto ainda estão encarnadas. A passagem mencionada no ensinamento não se refere à morte física. Refere-se à passagem da consciência baseada no medo para a consciência baseada na verdade do ser. É a transição do ego para a consciência. É o movimento interno de sair da identificação com a separação e retornar à percepção da unidade. Essa passagem começa quando a pessoa questiona a própria forma de viver. Quando percebe que repetir os mesmos padrões não traz paz. Quando sente que algo dentro pede mais sentido, mais verdade, mais profundidade. Esse desconforto interior não é um erro. É um sinal de que a consciência está pronta para expandir. À medida que essa passagem acontece, a pessoa começa a observar seus pensamentos em vez de ser dominada por eles. Começa a reconhecer suas emoções sem se identificar totalmente com elas. Começa a agir com mais responsabilidade, entendendo que tudo o que emite retorna. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele é gradual, humano e real. A fonte do ser não exige perfeição. Exige apenas consciência crescente. Cada passo conta. Cada escolha consciente fortalece o alinhamento. Cada vez que alguém escolhe o amor em vez do medo, a verdade em vez da ilusão, a responsabilidade em vez da culpa, a consciência se expande. A prosperidade, dentro desse ensinamento, não é vista como acúmulo excessivo ou privilégio de poucos. Prosperidade é o fluxo harmonioso do dar e receber. É ter o necessário para viver com dignidade, equilíbrio e bem-estar, enquanto se cumpre o propósito da alma. Quando a consciência está alinhada com a fonte, a vida tende a se organizar de forma mais harmoniosa, porque não há resistência interna bloqueando o fluxo natural. O sofrimento humano diminui à medida que a compreensão aumenta. Não porque os desafios desaparecem, mas porque a pessoa deixa de interpretar tudo como ataque, castigo ou abandono. Ela passa a ver a vida como um diálogo constante entre consciência e experiência. Tudo comunica algo. Tudo ensina algo. Tudo conduz ao crescimento quando é compreendido corretamente. A verdade essencial é que o ser humano nunca esteve separado da fonte. Nunca esteve sozinho. Nunca esteve desamparado. O que existiu foi um longo período de esquecimento, necessário para que a consciência pudesse se desenvolver através da experiência. Agora, esse ciclo entra em uma nova fase, onde o lembrar se torna possível em escala coletiva. Esse ensinamento não vem para criar seguidores, nem dependência, nem medo. Ele vem para libertar a consciência humana da ilusão da separação. Ele vem para lembrar que a vida tem sentido, que a existência é sustentada por inteligência, e que cada ser humano carrega dentro de si a capacidade de manifestar a fonte de forma consciente, amorosa e responsável. Quando essa verdade é compreendida, algo se reorganiza internamente. O medo começa a perder força. A ansiedade diminui. A confiança cresce. A vida passa a ser vivida com mais presença e menos luta. Não porque tudo se torna perfeito, mas porque tudo passa a ser compreendido dentro de um contexto maior. A jornada continua. O aprendizado continua. Mas agora, com consciência. Agora, com sentido. Agora, com a certeza silenciosa de que a fonte do ser caminha junto, sustentando cada passo, até que a reunião consciente se complete. À medida que a consciência humana começa a se abrir para essa verdade, surge uma mudança silenciosa, porém profunda, na forma como a vida é percebida. A pessoa passa a compreender que não está aqui para vencer a vida, mas para compreendê-la. Não está aqui para dominar o mundo, mas para aprender a viver em equilíbrio dentro dele. Essa mudança de percepção altera completamente a experiência humana. Quando o ser humano acredita que precisa controlar tudo para se sentir seguro, ele vive em constante tensão. Ele se antecipa ao futuro com medo, revive o passado com culpa e quase nunca está verdadeiramente presente. Essa forma de viver consome energia, adoece o corpo e confunde a mente. A fonte do ser nunca pediu controle. Ela convida à consciência. E consciência não é controle. Consciência é presença. Estar presente significa perceber o que se passa dentro e fora sem fugir, sem negar e sem exagerar.
Significa observar os pensamentos sem se identificar totalmente com eles. Significa sentir as emoções sem se afogar nelas. Quando a presença se instala, a pessoa começa a agir com mais clareza. As escolhas se tornam menos impulsivas. As reações diminuem. A vida começa a responder de maneira diferente. A mente humana foi treinada, por muito tempo, a funcionar baseada no medo da perda, no medo do erro e no medo do julgamento. Esse tipo de mente cria histórias internas que nem sempre correspondem à realidade. Ela imagina cenários negativos, antecipa problemas e cria sofrimentos que ainda não existem. A consciência desperta começa a perceber isso. Ela entende que pensamentos são ferramentas, não verdades absolutas. Quando a pessoa começa a questionar os próprios pensamentos, algo se liberta dentro dela. Ela percebe que não é o pensamento. Ela é aquele que observa o pensamento. Essa simples percepção já representa um grande passo na passagem da consciência humana para a consciência mais elevada. A fonte do ser se manifesta nesse espaço de observação silenciosa, onde o ego perde força. O ego não é um inimigo. Ele é uma ferramenta necessária para a experiência humana. O problema surge quando o ego assume o comando absoluto da vida. O ego vive de comparação, de defesa e de separação. Ele precisa se sentir superior ou inferior para existir. A consciência, por outro lado, vive de compreensão. Ela reconhece a individualidade sem perder a noção da unidade. À medida que a consciência cresce, a pessoa passa a entender que cada ser humano está vivendo o nível de consciência que consegue sustentar naquele momento. Isso gera mais compaixão e menos julgamento. O outro deixa de ser um inimigo ou uma ameaça e passa a ser um espelho em aprendizado. Essa mudança interna tem efeitos profundos nas relações humanas. As relações são um dos maiores campos de aprendizado da consciência. É através delas que os medos ocultos aparecem, que as expectativas se revelam e que os padrões antigos vêm à tona. Quando alguém vive inconsciente, tende a repetir os mesmos conflitos em diferentes relações. Quando a consciência se expande, esses padrões começam a ser vistos, compreendidos e transformados. O perdão, dentro desse ensinamento, não é um ato de submissão nem de esquecimento forçado. O perdão é compreensão. É enxergar além da superfície do comportamento. É perceber que o outro age a partir do nível de consciência que possui. Isso não justifica abusos, mas liberta o coração do peso do ressentimento. O perdão não beneficia o outro. Ele liberta quem perdoa. A consciência que se aproxima da consciência crística começa a agir com firmeza e amor ao mesmo tempo. Ela aprende a dizer não sem agressividade e a dizer sim sem se anular. Ela respeita os próprios limites e os limites do outro. Ela entende que amar não é se sacrificar, mas se alinhar com a verdade interior. Nesse ponto da jornada, a pessoa começa a perceber com mais clareza o cuidado da fonte do ser. Pequenos sinais se tornam visíveis. Intuições se tornam mais frequentes. Coincidências significativas começam a ocorrer. Não porque a vida tenha mudado, mas porque a percepção mudou. O que sempre esteve presente agora pode ser visto. A confiança se torna uma base interna. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança consciente. A pessoa faz o que está ao seu alcance com responsabilidade e entrega o restante ao fluxo da vida. Ela entende que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Algumas coisas se organizam no tempo certo, quando a consciência está pronta para lidar com elas. O medo da morte também começa a se transformar. Quando a pessoa compreende que a vida não se resume ao corpo físico, que a consciência continua sua jornada, o apego excessivo diminui. Isso não significa desprezar a vida, mas valorizá-la com mais presença e menos desespero. A morte deixa de ser vista como fim e passa a ser compreendida como transição. A passagem final, assim como todas as outras passagens da consciência, não acontece de forma brusca para quem vive em alinhamento. Ela é uma continuidade. A alma reconhece o caminho, reconhece a fonte, reconhece o aprendizado, e segue adiante, levando consigo tudo o que foi integrado em consciência. Enquanto ainda está encarnado, o ser humano tem a oportunidade preciosa de realizar a passagem mais importante, que é a passagem interior. É a passagem da ignorância para a compreensão, do medo para a confiança, da separação para a unidade. Essa passagem transforma a experiência da vida de forma profunda, mesmo que as circunstâncias externas permaneçam desafiadoras. A humanidade, como um todo, atravessa esse processo lentamente.
Antigos sistemas baseados em controle, medo e separação começam a perder força. Novas formas de pensar, sentir e viver começam a surgir. Esse período de transição gera confusão, resistência e, muitas vezes, dor. Mas também gera oportunidades de despertar coletivo. Cada pessoa que desperta para a verdade do ser contribui silenciosamente para esse movimento. Não é necessário convencer ninguém. Não é necessário impor ideias. A consciência se comunica pelo exemplo, pela presença e pela forma de viver. Uma pessoa alinhada com a fonte irradia equilíbrio sem precisar de palavras. A responsabilidade individual cresce junto com a consciência. A pessoa entende que não pode mais culpar o mundo, os outros ou o destino por tudo que vive. Ela reconhece o próprio papel na criação da própria experiência. Isso não gera culpa. Gera poder interior. Poder de escolha. Poder de transformação. A fonte do ser não exige que ninguém abandone o mundo, a matéria ou a vida prática. Pelo contrário, ela convida à integração. Viver com consciência espiritual não significa negar o corpo, o trabalho ou as relações. Significa vivê-los com presença, ética e alinhamento. O espiritual deixa de ser algo separado e passa a ser vivido no cotidiano. Quando essa integração acontece, a vida ganha um novo significado. O trabalho deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser expressão. As relações deixam de ser campo de disputa e passam a ser campo de aprendizado. Os desafios deixam de ser punição e passam a ser oportunidade de crescimento. A jornada não termina aqui. Ela continua, sempre. Mas há um ponto em que a pessoa deixa de caminhar às cegas e passa a caminhar com consciência. Esse ponto marca uma virada interna profunda. É quando a fonte do ser deixa de ser apenas um conceito e passa a ser uma experiência viva. E assim, passo a passo, respiração após respiração, a consciência humana se aproxima daquilo que sempre foi. Não como retorno ao passado, mas como avanço. Não como perda da individualidade, mas como sua plena realização. A reunião com a fonte não é dissolução. É reconhecimento. A vida, então, passa a ser vivida como um diálogo constante entre a consciência individual e a consciência universal. Um diálogo silencioso, mas profundamente real. Um diálogo que conduz, sustenta e orienta, até que o ser humano reconheça, sem dúvida, que nunca esteve separado daquilo que sempre foi. Com o aprofundamento dessa consciência, o ser humano começa a perceber que grande parte do sofrimento não vem dos acontecimentos em si, mas da resistência interna a eles. A resistência nasce quando a mente insiste em lutar contra o que já está acontecendo, desejando que a realidade fosse diferente do que é. Essa luta interna consome energia e impede a compreensão do aprendizado presente em cada experiência. Quando a consciência se amplia, a pessoa passa a perguntar menos por que algo aconteceu e passa a observar o que aquilo desperta dentro dela. Essa mudança de postura transforma completamente a relação com a vida. Os desafios continuam existindo, mas deixam de ser vistos como inimigos. Passam a ser compreendidos como mensagens que revelam áreas internas que ainda pedem atenção, cura e amadurecimento. A fonte do ser se comunica constantemente com o ser humano, mas não através de vozes externas ou sinais espetaculares. Ela se comunica através da consciência, da intuição e das experiências vividas. Cada situação carrega uma informação. Cada encontro traz um espelho. Cada perda revela um apego. Cada dificuldade aponta um ponto de fortalecimento necessário. Quando essa comunicação é compreendida, a vida deixa de parecer caótica. Ela passa a ter coerência. Mesmo nos momentos difíceis, surge uma percepção silenciosa de que algo está sendo organizado em um nível mais profundo. Essa percepção não elimina a dor imediatamente, mas traz sentido. E o sentido transforma a dor em aprendizado. A consciência humana, quando amadurece, começa a assumir responsabilidade real pela própria experiência. Isso não significa se culpar por tudo o que acontece, mas reconhecer que a forma como se reage aos acontecimentos define o impacto que eles terão. Duas pessoas podem viver a mesma situação externa e ter experiências internas completamente diferentes. A diferença não está no evento, mas no nível de consciência com que ele é vivido. Esse entendimento liberta o ser humano da posição de vítima. Ele deixa de se sentir à mercê do mundo e passa a se reconhecer como participante ativo do próprio processo de aprendizado. Essa mudança gera força interior. Gera autonomia. Gera dignidade espiritual. Ao mesmo tempo, cresce a humildade.
A pessoa percebe que não controla tudo, que não sabe tudo e que existe uma inteligência maior conduzindo o fluxo da vida. Essa combinação de responsabilidade e entrega cria equilíbrio. Não há passividade, mas também não há arrogância. Há cooperação com a vida. A fonte do ser nunca exigiu perfeição imediata. Ela trabalha com processos. Cada consciência amadurece no ritmo que consegue sustentar. Pressa gera desequilíbrio. Comparação gera sofrimento. O verdadeiro crescimento acontece quando o ser humano respeita o próprio tempo e o tempo do outro. Nesse ponto, surge uma compreensão mais profunda sobre o amor. O amor deixa de ser apenas emoção e passa a ser estado de consciência. Amar não é apenas sentir afeição. Amar é compreender. Amar é respeitar. Amar é agir de forma alinhada com a verdade, mesmo quando isso exige firmeza. A consciência crística se manifesta exatamente nesse nível. Ela não é fraca, nem submissa. Ela é lúcida. Ela age com clareza, sem violência interna. Ela não reage por impulso, mas responde com consciência. Esse estado não elimina conflitos externos, mas elimina o conflito interno que antes amplificava tudo. À medida que mais pessoas despertam para essa forma de viver, o campo coletivo também começa a se transformar. Pensamentos e emoções não são isolados. Eles influenciam o ambiente, as relações e até mesmo os acontecimentos sociais. Uma consciência mais equilibrada contribui para um mundo mais equilibrado, mesmo que isso não seja imediatamente visível. Por isso, o ensinamento não chama para a revolução externa, mas para a transformação interna. Sistemas mudam quando as consciências que os sustentam mudam. Não é necessário destruir estruturas à força. Elas se dissolvem naturalmente quando deixam de ser alimentadas por medo, ignorância e separação. A humanidade vive um momento de transição. Antigas formas de pensar não funcionam mais, mas as novas ainda estão sendo construídas. Esse intervalo gera insegurança, confusão e, muitas vezes, angústia. No entanto, também é um período fértil para o despertar. Quem compreende o processo atravessa esse momento com mais serenidade. A fonte do ser não está distante observando esse movimento. Ela está presente em cada consciência que se abre, em cada coração que escolhe compreender em vez de reagir, em cada mente que escolhe clareza em vez de medo. O despertar coletivo começa sempre no indivíduo. Viver alinhado com essa verdade não significa se afastar do mundo. Significa estar no mundo com outro olhar. Um olhar que vê além da superfície. Um olhar que reconhece o valor da experiência humana, com suas dores e alegrias, como parte de um processo maior de aprendizado e evolução. A jornada da alma continua, vida após vida, experiência após experiência, até que a consciência esteja madura o suficiente para reconhecer plenamente sua origem e sua natureza. Essa maturidade não é imposta. Ela é conquistada através da vivência consciente. Enquanto isso, cada passo dado em direção à compreensão já transforma a experiência presente. A vida se torna mais leve não porque os desafios desaparecem, mas porque o peso da resistência diminui. A confiança cresce. A paz interna se torna mais acessível. No fundo, tudo converge para uma verdade simples. O ser humano nunca esteve separado da fonte. Ele apenas viveu a experiência de esquecer para poder aprender a lembrar conscientemente. Esse lembrar não é intelectual. É vivido. É sentido. É integrado. Quando esse reconhecimento acontece, mesmo que de forma parcial, algo se acalma profundamente dentro do ser. Surge uma sensação silenciosa de pertencimento. A vida deixa de parecer um campo de batalha e passa a ser reconhecida como um campo de aprendizado amoroso, ainda que desafiador. E assim, a consciência segue avançando, passo a passo, sustentada pela fonte do ser, até que a unidade seja não apenas compreendida, mas vivida plenamente, aqui e agora, na experiência humana. Quando a consciência humana começa a amadurecer, um dos temas que mais precisam ser ressignificados é o da prosperidade. Durante muito tempo, prosperidade foi associada apenas ao acúmulo de bens, ao poder material ou à segurança financeira. Essa visão limitada gerou muito medo, comparação e sofrimento. Pessoas passaram a acreditar que a falta de dinheiro era sinal de falha espiritual ou castigo, enquanto a abundância seria privilégio de poucos. Dentro do ensinamento da fonte do ser, prosperidade tem um significado muito mais amplo e profundo. Prosperidade é o estado natural de equilíbrio entre dar e receber.
É o fluxo harmonioso da vida se manifestando de acordo com as necessidades reais da consciência em aprendizado. Não se trata de excesso nem de escassez, mas de coerência. O ser humano foi criado para ser provido enquanto aprende. Isso significa que, quando a consciência está alinhada com a verdade do ser, o necessário tende a chegar no momento adequado. Nem sempre da forma esperada, nem sempre pelo caminho mais confortável, mas de forma suficiente para sustentar o aprendizado. A escassez prolongada geralmente não é falta de merecimento, mas sinal de desalinhamento interno, de medo constante, de crenças profundas de indignidade ou de resistência ao fluxo natural da vida. Quando alguém vive acreditando que precisa lutar o tempo todo para sobreviver, essa crença se torna um campo vibratório que bloqueia a recepção. A pessoa até pode trabalhar muito, se esforçar bastante, mas permanece em tensão constante. A prosperidade, nesse caso, nunca traz paz, porque não há confiança. O medo de perder é maior do que a alegria de receber. A consciência alinhada com a fonte começa a compreender que o trabalho não é punição, mas forma de expressão. O fazer deixa de ser apenas obrigação e passa a ser contribuição. Quando o que se faz está minimamente alinhado com a verdade interior, o fluxo se organiza com mais facilidade. Isso não significa ausência de desafios, mas significa menos conflito interno. A prosperidade verdadeira inclui saúde emocional, clareza mental, relações equilibradas e sensação de sentido. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e viver em profunda miséria interna. Outra pode ter uma vida simples e sentir abundância, porque vive em coerência com quem é. A fonte do ser não mede prosperidade em números, mas em equilíbrio. À medida que a consciência cresce, a relação com o dinheiro também muda. O dinheiro deixa de ser visto como salvador ou inimigo e passa a ser reconhecido como ferramenta neutra. Ele apenas amplifica o estado de consciência de quem o utiliza. Em mãos inconscientes, gera mais medo e desequilíbrio. Em mãos conscientes, torna-se instrumento de aprendizado, troca e serviço. Outro tema profundamente transformado pela expansão da consciência é a compreensão sobre a morte. O medo da morte acompanha a humanidade há milênios, porque a consciência humana se identificou excessivamente com o corpo físico. Quando alguém acredita que é apenas o corpo, a morte parece o fim absoluto. Esse medo influencia escolhas, relações e até mesmo a forma de viver o presente. Dentro do entendimento da fonte do ser, a morte não é fim. É passagem. É transição de estado. A consciência não nasce com o corpo e não morre com ele. O corpo é um instrumento temporário de aprendizado. A consciência é o princípio que anima, aprende e continua. Quando o corpo já não pode mais sustentar a experiência, a consciência se desprende naturalmente. Não há punição nesse processo. Não há julgamento. Há continuidade. A alma leva consigo tudo o que foi integrado em consciência. Nada do que foi verdadeiramente aprendido se perde. Nada do que foi vivido com presença desaparece. O medo da morte diminui à medida que a pessoa compreende a vida como um processo maior. Isso não significa desejar partir, nem desprezar a existência física. Significa viver com mais presença e menos desespero. Significa valorizar o agora sem apego excessivo. Significa compreender que cada encontro pode ser vivido com mais verdade, porque não precisa ser segurado à força. A continuidade da consciência também traz uma nova compreensão sobre perdas e despedidas. Quando alguém querido parte, a dor é natural. O vínculo emocional existe e precisa ser respeitado. Mas, quando a consciência entende que a separação é apenas física, a dor se transforma. Ela deixa de ser desespero e passa a ser saudade acompanhada de amor. A fonte do ser não separa consciências. Ela apenas reorganiza experiências. Laços verdadeiros não se perdem. Eles se transformam. A consciência que amadurece percebe que os encontros nunca são aleatórios. Pessoas se encontram para aprender juntas. Às vezes, esse aprendizado se completa em uma mesma vida. Às vezes, continua além dela. Essa compreensão muda profundamente a forma como a vida é vivida. O tempo deixa de ser inimigo. A urgência diminui. A ansiedade pelo futuro perde força. A pessoa passa a viver com mais qualidade emocional, porque sabe que nada essencial pode ser perdido. A consciência crística integra plenamente essa visão. Ela reconhece o valor da experiência humana, mas não se aprisiona a ela. Ela vive com intensidade, mas sem apego. Ela ama profundamente, mas sem medo de perder. Ela sabe que tudo o que nasce na fonte retorna à fonte,
enriquecido pela experiência. Essa consciência não nega a dor, mas não se perde nela. Não nega a matéria, mas não se identifica exclusivamente com ela. Não nega o ego, mas não é governada por ele. Ela utiliza cada dimensão da experiência humana como campo de aprendizado e expressão do amor consciente. À medida que essa compreensão se aprofunda, a vida passa a ser vivida de forma mais leve e verdadeira. As escolhas se tornam mais alinhadas. Os excessos diminuem. As relações se tornam mais honestas. O corpo responde melhor, porque não carrega tanta tensão emocional acumulada. A prosperidade flui com mais naturalidade, porque não há tanto medo bloqueando o receber. A morte perde o caráter de ameaça, porque a continuidade da consciência traz sentido. A vida ganha profundidade, porque é reconhecida como parte de um processo maior. Tudo isso não acontece de forma repentina. É um caminho. Um processo gradual de amadurecimento interno. Cada passo consciente já transforma a experiência presente. Cada compreensão integrada já aproxima a consciência da verdade do ser. No fundo, a mensagem central permanece simples. Você nasceu da fonte. Você é sustentado pela fonte. Você aprende através da experiência. Você retorna à fonte com tudo o que integrou em consciência. Nada foi em vão. Nada é perdido. Tudo contribui para a expansão do ser. Quando essa verdade deixa de ser apenas um conceito e passa a ser sentida internamente, a vida muda de tom. O medo diminui. A confiança cresce. A paz se torna possível mesmo em meio aos desafios. E a jornada humana passa a ser vivida com mais sentido, mais dignidade e mais amor consciente. Quando a consciência humana alcança esse ponto de compreensão, algo muito profundo acontece no interior do ser. A vida deixa de ser interpretada como uma sequência aleatória de acontecimentos e passa a ser reconhecida como uma narrativa coerente de aprendizado. Mesmo aquilo que antes parecia injusto ou sem sentido começa a ser visto sob uma nova perspectiva. Não como algo desejável, mas como algo que trouxe consciência. A maturidade espiritual não elimina a dor, mas elimina o desespero. Não elimina as perdas, mas elimina a sensação de abandono. Não elimina os desafios, mas elimina a ideia de punição. O ser humano começa a perceber que tudo que viveu contribuiu, de alguma forma, para torná-lo mais consciente, mais sensível e mais responsável pela própria existência. Nesse nível de compreensão, a vida passa a ser vivida com mais verdade. Máscaras começam a cair. Papéis que já não fazem sentido são abandonados. Relações baseadas apenas em medo, dependência ou ilusão começam a se transformar ou se encerrar naturalmente. Isso pode gerar desconforto no início, porque o ego resiste à mudança, mas logo depois surge um alívio profundo. Ser quem se é, em alinhamento com a fonte, exige menos esforço do que sustentar personagens. A consciência que se alinha com a fonte do ser passa a reconhecer que não precisa convencer ninguém, salvar ninguém ou provar nada a ninguém. Cada ser humano tem seu tempo de despertar. A tentativa de impor a verdade apenas cria mais separação. A verdadeira transformação acontece pelo exemplo silencioso, pela coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se vive. Nesse estado, a espiritualidade deixa de ser algo separado da vida prática. Ela não está apenas em momentos de silêncio ou reflexão. Ela está na forma como se trabalha, na forma como se fala, na forma como se reage, na forma como se escolhe. Cada pequeno gesto se torna a expressão da consciência. Cada decisão cotidiana passa a carregar intenção e presença. A relação com o tempo também se transforma. A pressa diminui. A ansiedade perde espaço. O momento presente ganha valor. A pessoa entende que não precisa correr para chegar a algum lugar imaginário. A jornada acontece aqui e agora. Cada respiração consciente já é parte do caminho. Cada escolha alinhada já é manifestação da fonte. A compreensão da continuidade da consciência traz uma serenidade profunda diante da vida e da morte. O medo de errar diminui, porque o erro deixa de ser visto como falha definitiva e passa a ser reconhecido como parte do aprendizado. O medo de perder diminui, porque a consciência entende que nada essencial pode ser perdido. O medo de morrer diminui, porque a vida é percebida como um processo contínuo, não como um evento isolado. A alma, ao longo de sua jornada, aprende a confiar. Confiar na fonte. Confiar no processo. Confiar em si mesma. Essa confiança não é ingênua. Ela é construída através da experiência consciente.
Cada vez que o ser humano atravessa um desafio e percebe que foi sustentado, mesmo sem entender tudo no início, essa confiança se fortalece. A consciência crística representa exatamente esse estado de maturidade espiritual. Não é perfeição moral. Não é ausência de conflitos. É lucidez. É amor consciente. É responsabilidade interior. É a capacidade de viver no mundo sem ser dominado pelo medo do mundo. É a capacidade de amar sem se perder. É a capacidade de servir sem se sacrificar. Quando a consciência alcança esse nível, a vida passa a ser vivida como expressão da fonte. Não há necessidade de discursos grandiosos. A presença fala por si. A paz interior se torna perceptível. A coerência entre o sentir e o agir se torna visível. A vida, mesmo com desafios, passa a irradiar sentido. Esse é o chamado do tempo atual. Um chamado silencioso, mas profundo. Um chamado para que cada ser humano lembre quem é, de onde veio e para onde está indo. Um chamado para sair da consciência baseada no medo e entrar na consciência baseada na verdade do ser. Um chamado para viver com mais presença, mais responsabilidade e mais amor consciente. Nada disso exige abandono da vida material, da família ou das responsabilidades. Pelo contrário, exige envolvimento consciente. Exige maturidade emocional. Exige disposição para olhar para dentro e assumir o próprio processo. A fonte do ser não pede sacrifício cego. Pede consciência desperta. Cada pessoa que compreende essa verdade contribui silenciosamente para a transformação do campo coletivo. A mudança do mundo não começa em sistemas externos, mas na consciência individual. Quando o medo diminui dentro de um ser humano, ele deixa de alimentar o medo ao redor. Quando a consciência cresce em alguém, ela se reflete no ambiente, nas relações e nas escolhas. Esse processo não é imediato nem fácil, mas é real. E ele já está em curso. Cada vez mais pessoas sentem esse chamado interior. Cada vez mais pessoas percebem que a vida precisa ser vivida com mais sentido. Cada vez mais consciências estão prontas para atravessar essa passagem. Se você chegou até aqui, ouvindo ou lendo este conteúdo, isso não é acaso. Algo dentro de você reconhece essa verdade, mesmo que ainda não saiba explicá-la completamente. O reconhecimento não acontece primeiro na mente. Ele acontece no sentir. A mente apenas acompanha depois. A fonte do ser não força ninguém a despertar. Ela apenas se oferece. O caminho é individual. O ritmo é pessoal. Mas a direção é comum. A consciência humana caminha, passo a passo, em direção à lembrança plena daquilo que sempre foi. Que este conteúdo não seja apenas ouvido, mas sentido. Que ele não seja apenas compreendido, mas integrado. Que ele sirva como um ponto de apoio no seu próprio processo de despertar. Não como uma resposta final, mas como um convite à consciência. E se este conteúdo tocou algo dentro de você, se fez sentido, se trouxe clareza ou paz, saiba que este canal existe exatamente para isso. O canal Códigos da Nova Terra nasceu para compartilhar conhecimento consciente, despertar espiritual e compreensão profunda da realidade, de forma simples, acessível e verdadeira. Aqui, cada conteúdo é criado para ajudar você a compreender quem você é, como a consciência funciona e como viver em alinhamento com a fonte do ser em meio ao mundo atual. Se este vídeo falou com você, inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra. Ao se inscrever, você fortalece esse espaço e permite que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Deixe seu like para que este conteúdo alcance mais consciências que também estão prontas para lembrar. Compartilhe este vídeo com quem você sente que pode se beneficiar dessa mensagem. E escreva nos comentários o que você sentiu, o que despertou em você, ou em que ponto da sua jornada você se reconhece agora. A troca consciente também faz parte do processo. O canal Códigos da Nova Terra não é apenas um canal de vídeos. É um espaço de lembrança, de alinhamento e de expansão da consciência. Se você sente esse chamado, este espaço também é seu. A jornada continua. E você não caminha sozinho.